Desistência em rival que estava querendo o mesmo treinador que o Vasco. Nomes de treinadores na mesa do Pedrinho. Negociações acontecendo. Treinador que negociava com o Vasco pode estar a caminho do Grêmio. E o treinador do Grêmio pode estar a caminho do Vasco. Essa e mas muitas outras notícias você fica sabendo agora no canal Os Vascaínos. Eu sou o Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do nosso canal nesse momento em que a temporada acabou, os jogadores estão de férias, a paz está reinando e o Vasco está na Copa Sul-Americana. Foi um ano bem meia-boca, na minha opinião. Acho que foi um ano que o Vasco merecia ter tido uma sorte melhor. Mas a gente espera que 2025 seja um ano melhor. E faremos aqui o nosso papel de cobrar, investigar e informar a vocês tudo sobre o Gigantesco da Colina para o bem do Vasco da Gama. Só posso te pedir o teu like, o teu comentário e que você se inscreva no canal. Estamos batendo 80 mil inscritos aqui no canal Os Vascaínos. Também posso pedir a você a sua força e a sua ajuda em estar conosco em todas as lives. Hoje, às 8 da noite, por exemplo, tem live aqui no canal para a gente falar muito sobre negociações, possíveis reforços e jogadores que o Vasco tem aí de olho no mercado. E vamos começar falando, obviamente, da Estrela Bet, que dá até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. Nós estamos falando da melhor casa de palpite do Brasil. A Estrela Bet dá até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. Eu dou sempre a dica Estrela Bet. Esse final de semana eu vacilei. Não mandei a dica Estrela Bet para a galera, mas fica tranquilo que ela volta a partir de amanhã, sempre dando uma dica de palpite esportivo para você ganhar aquela graninha. Eu sei que você gosta, eu gosto também. E dessa forma eu vou te ajudando enquanto você também me ajuda. Fechou? Negócio fechado? Bora falar de Vasco, porque o bicho está pegando, o couro está comendo, o Vasco está no mercado, procurando treinador, e a gente vai ter que falar sobre esses e outros assuntos. Bom, vou começar falando sobre Marinakis, o grego. Não houve sequer algum tipo de avanço durante esses últimos dias. O que acontece? O Vasco estava 100% focado na questão do Campeonato Brasileiro, em fechar o campeonato. A partir de agora, o Vasco vai com tudo para resolver o problema da sua SAF. O Vasco vai com tudo para poder vender essa SAF. O Pedrinho sabe a necessidade, sabe o quanto isso é importante para o Vasco, o quanto isso tem que acontecer para ontem. Justamente por isso, ele vai fazer acontecer aí muito em breve. Teremos novidades em relação à SAF do Vasco da Gama. Bom, sobre o jogo de ontem, partida do Vasco com boas notícias, na minha opinião. O Vasco fez um jogo correto mais uma vez. Tudo bem, era quase um amistoso de final de ano, mas fez um jogo correto. Venceu o Cuiabá como era obrigatório que o fizesse. O Vasco não poderia ter outro resultado. Quase que fica ali em nono colocado. Faltou um golzinho de empate do Juventude para o Vasco ficar em nono. Se ficasse em nono lugar, além de ganhar 2 milhões a mais, ia para 28 milhões de premiação, o Vasco também iria pegar uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Não jogaria aqueles 3 primeiros jogos pelo regulamento do Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, o Vasco ficou em 10º e vai ter que pegar time pequeno, aquela fase de viagem longa de Copa do Brasil. Vai ter que acontecer para o Vasco. É lamentável, mas faz parte. Esse é o regulamento do futebol brasileiro. E a única coisa que a gente pode fazer é respeitar. Mas sim, jogo correto. O Felipe conseguiu fazer o Vasco jogar um futebol melhor do que o futebol que era apresentado pela equipe do Rafael Paiva. Ele melhorou muito a equipe nos 3 jogos em que esteve à frente do Vasco da Gama. Foi importante, ajudou. A gente reconhece muito o esforço do Felipe, que assumiu o Vasco durante um período pessoal da vida dele muito trágico. Ele perdeu em um curto período de espaço aí o seu pai, o seu irmão, situações complicadas na vida de qualquer ser humano, mas ele não se omitiu, foi para o Vasco, trabalhou, deu o seu melhor e conseguiu entregar, na minha opinião, um bom resultado. Tirando um empate ali com o Atlético Goianiense, o Vasco fez 2 boas partidas contra o Atlético Mineiro e contra Cuiabá. Eu coloco sim esse mérito na mão do Felipe. Aí você pergunta, Edu, então quer dizer que você quer que o Felipe seja o treinador do Vasco para o ano que vem? Não, não é o Felipe que eu quero que seja treinador do Vasco para o ano que vem, não. Acho que ele fez o que tinha que ter feito. Ele falou, inclusive,
né, que não vai ficar, que vai voltar para o cargo de diretor técnico. Vai ser ótimo para o Felipe, ótimo para todo mundo, e a gente fica muito feliz e deseja ao maestro muito sucesso, que o Vasco possa contratar o mais rápido possível um ótimo treinador para gerir a pasta, para gerir o campo e bola, que tanto norteia a nossa vida e tanto nos preocupa. Bom, quem não vai assumir o Vasco da Gama é Fernando Diniz. Ele vai ficar no Cruzeiro. Já tinham portais aí postando, garantindo que o Vasco iria fazer uma proposta pelo Diniz. Não vai. O Diniz vai ficar no Cruzeiro a princípio para 2025. Vai fazer o trabalho dele lá ao lado do Alexandre Matos, que o contratou, o prometeu para ele que ele teria tempo para trabalhar lá na equipe celeste. E ele está lá fazendo o trabalho dele. Ontem teve uma coletiva ali bem pesada por parte do Diniz, mas a situação de agora é essa, muito simples. Ele fica no Cruzeiro para o ano de 2025. E quem não vai para o Santos é o Luiz Castro. Ele precisava de um prazo e o Santos não quis dar o prazo. Foi o que o presidente do Santos explicou. O Luiz Castro, que está aí na mira do Vasco para ser o treinador. O Vasco, inclusive, espera que o Luiz Castro possa responder aí o mais rápido possível. O Vasco fez um contato com o treinador, conversou com o seu staff e o Vasco gostaria muito de contar com ele. Mas é algo que o presidente do Santos falou, inclusive, na matéria. O Luiz Castro mandou um representante lá em Santos para ver a estrutura, para estudar a estrutura do Santos, para ver se vale a pena assumir. Ou seja, o Vasco, que é um clube hoje que tem reformas no seu centro de treinamento, inclusive está fazendo agora reformas no centro de treinamento para o ano de 2025, que tem ainda uma estrutura bem aquém daquela que é o ideal para um time que vai brigar por grandes títulos. O Luiz Castro, acho que quando ver a estrutura do Vasco, provavelmente não vai ter muito interesse em trabalhar por aqui. Eu também não quero um treinador aqui que não queira trabalhar com o que tem, que venha para cá para ficar enchendo o saco com questão de estrutura. Tem que melhorar? Tem, mas não tem que ir à mídia para isso, como o Ramon Dias fez muitas vezes. Então, eu, sinceramente, torço pelo Luiz Castro, adoraria se viesse, mas eu não acredito que venha por conta desse tipo de questão financeira. Tem também Kleber Xavier, que é assessor do Tite, né, auxiliar técnico do técnico Tite, foi oferecido ao Vasco. O Vasco também conversa, o Vasco também pesa esse nome e é uma possibilidade de que ele venha trabalhar no Vasco, sim, para o ano que vem. Mas a grande notícia do dia, grande nome do mercado de hoje é ele, Renato Portaluppi. O Renato Gaúcho está no mercado e sim, o Vasco tem interesse também no treinador. O Vasco já pesou o nome do Renato em outras vezes, o Pedrinho também gosta do trabalho do Renato e pode ser que o Renato também sente a mesa de negociação com o Vasco. O Fluminense vai mandar embora o Mano Menezes, o Renato obviamente vai ter interesse em trabalhar no Mundial de Clubes lá com o Fluminense, que deve procurá-lo, mas o Vasco tem a obrigação, né? Obrigação de fazer uma boa proposta e de vencer o Fluminense na disputa. Renato é um puta de um treinador. Gostaria muito de vê-lo aqui na Colina Histórica. Bom, esse foi o seu vídeo da tarde, com informação, minha opinião sobre treinadores, atualizando a situação dos treinadores agora, você já sabe tudo o que está acontecendo. Nós vamos agora esperar, porque o Pedro Caixinha está negociando com o Grêmio, e parece que é lá que ele vai trabalhar em 2025. E o Vasco? Será que vai de Renato? A gente fica torcendo para que aconteça. Por aqui me despeço, a gente se encontra daqui a pouco.